Olá, pessoal, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um podcast Escutando Sentimentos, uma produção do GESP, o Grupo Espírito Esperança, de Camaragibe, Pernambuco. Meu nome é Juliana, sou trabalhadora do GESP e estou aqui com vocês nessa manhã de sábado para estudarmos o livro Mereço Ser Feliz, autoria espiritual de Hermance Tufo e psicografia de Vanderlei Soares de Oliveira. O capítulo de hoje que vamos estudar é Os Responsáveis São Felizes. Interessante, né, esse título? E hoje, para estudar esse capítulo conosco, nós temos as nossas amigas Dena Irã. Seja bem-vinda, Dena. Bom Oi, dia. olá, bom dia. E Estamos aqui também mais hoje, uma vez, hein? exatamente, e também hoje temos a nossa amiga Alexandra Torres. Seja bem-vinda, Alexandra. Bom dia. Oi, pessoas, bom dia para quem está aí nos assistindo. Dena, Ju, prazer estar aqui de novo. Pois é. Xanda está aqui participando, né, com a gente ativamente agora do nosso videocast e está sendo muito bom. Pessoal, peço a vocês que curtam aí, né, deem um like aí no nosso vídeo e possam chamar as pessoas para assistir, né? É sempre bom a gente começar uma manhã de sábado estudando, aprendendo um pouco mais. E, como eu disse a vocês, hoje a gente está estudando Os Responsáveis São Felizes, capítulo deste livro aqui, Mereça Ser Feliz, e vamos dar, né, continuidade ao nosso estudo. E aí, para a gente entender um pouquinho sobre responsabilidade. Então, meninas, qual é a diferença entre responsabilidade e culpa? Não é a mesma coisa, não? E aí? E aí, Dena? É a mesma coisa, não é? Me diga aí. Não é. A culpa é um peso que você carrega exatamente porque você não foi responsável. Então, o responsável é aquele que tem a paz de consciência, né? Você se responsabiliza pelo seu ato e você tem um pouco de paz dentro de si, porque você ou agiu com responsabilidade, ou você se responsabiliza pelos seus atos e vai realmente trabalhar para que esses atos possam ser ou consertados, se não foram bons, ou seguir adiante, se foram bons. Né? Então, o responsável é aquele que tem consciência dos seus atos, né? E é por agir em paz com a sua consciência. A culpa não é um bom caminho, a culpa é o resultado da sua irresponsabilidade, de sua falta de cuidado em lidar com suas emoções, que são elas que nos perdem, né? Muitas das nossas emoções em descontrole é que faz com que a gente desça a ladeira abaixo na tomada de decisões, na forma como a gente fala. Não é isso quando a gente diz eu chutei o pau da barraca, né? É porque a emoção aí já, a razão já assumiu, né? E a responsabilidade da gente está exatamente nessa questão de a gente assumir as nossas atitudes. Como diz o ditado, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É, completamente diferente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Responsabilidade é um pouco mais amplo, né? A culpa, a gente até conversou um pouquinho sobre isso semana passada. A culpa, você fica meio que no meio de um caminho. Você fica no meio de um caminho. A responsabilidade não. A responsabilidade, ela nos torna a pessoa mais... Eu acho que a melhor definição, talvez, é de que a responsabilidade, ela nos torna pessoas mais maduras, emocionalmente falando. A gente passa a ter mais responsabilidade a partir do momento em que a gente começa a perceber que os nossos atos, as nossas palavras, aquilo que a gente diz, aquilo que a gente não diz, tem um efeito, tem uma consequência. Isso gera alguma espécie de reação. É como aquela pedra que a gente sacode no lago e ela começa a fazer um monte de ondas. Então, a responsabilidade é isso, é a gente saber que tudo que a gente faz
vai ter um efeito, uma repercussão, vai se expandir como uma onda energética, chegando a pessoas, chegando a situações, chegando a um monte de coisa. Então, responsabilidade é uma forma da gente se tornar pessoas mais maduras emocionalmente, pelo menos é o entendimento que eu tenho. Inclusive, Xana, não sei se tu concorda aí comigo, hoje a gente tem observado muitas orientações na educação das crianças, para essa voltada para a pessoa perceber seus sentimentos, as suas emoções e não negá-las. A filha de uma grande amiga minha, ela tem uma educação muito bacana com as filhas em relação a isso. As meninas estão naquela fase de bater, de morder, de tomar o brinquedo, de dizer que está com raiva, que odeia. Eu odeio você, maninha. Eu odeio você, mamãe. E aí ela chega e pergunta, por que você odeia? Por que você está assim? Aí uma vez eu vi a garotinha dela dizer, eu vou ficar aqui no meu cantinho para pensar sobre o que eu estou sentindo. Depois eu falo. Tão fofa. Que linda! Então, assim, ela entendeu o que está passando com ela. E, assim, é uma nova geração que está vindo ao planeta e existem possibilidades, né, grandes possibilidades de rever a questão da educação. Nós fomos muito educados à base do medo, né? A educação era ou o castigo, ou a pisa, né, a surra, puxão de orelha. Não se chegava nunca para uma criança para explicar para ela algumas coisas, né? Isso realmente causava, se algum da gente lembra a época lá atrás, vai perceber algumas situações que você ficava revoltado, né? Porque dizia, por que eu tenho que fazer isso? Não interessa, quem está mandando sou eu, sou sua mãe, né? Havia essas questões. E muitas vezes, para isso, você burlava, né? Então, existia você fazer as coisas por debaixo dos panos, como diz. E isso vai fazendo com que passe a vida adulta as pessoas a cometerem outros atos, né, que não eram os infantis, mas com esse sentimento de burlar, de omitir, de negar o que fez de errado, repassar até às vezes para outra pessoa que não fui eu que fiz, foi fulano que fez, né? Né? E repetindo algumas situações na época da infância para se eximir da responsabilidade. Também tem a questão da educação religiosa, né? Minha culpa, minha eterna culpa, o autoflagelo, né? As pessoas se mortificarem. Isso são coisas assim culturais de séculos, né? Que faz muitas vezes as pessoas ficarem nessa fase da culpa e não assumir responsabilidades, né? O pecado, meu Deus, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado. E as pessoas começarem hoje a um amadurecimento espiritual, a perceber que não existe pecado, como diz a música, não existe pecado abaixo do Equador, né? Do lado de baixo do Equador. Né? O que existe é causa e consequência. Né? O que existe é isso. Você botou o dedo na tomada, molhado e descalço, é choque, é morte, né? Então, assim, Tu estava falando dos castigos, eu comecei a rir, porque eu me lembrei de um meme que eu vi uma vez no Instagram, que tinha assim, o primeiro drone que eu conheci na vida foi esse, aí tinha a foto da sandália havaiana. Então, que voava. Né? Eu saía voando tipo, dentro de casa, quando você fazia alguma coisa que não prestava, era chinelada, era drone voando até umas horas. A gente hoje sorri disso, né? Mas existem situações, hoje, isso aí é o mínimo, por exemplo, né? Mas existem muitas situações que marcaram as pessoas e fazem com que ela leve na vida adulta essa questão da mentira, de não se responsabilizar pelos seus atos, né? Exatamente porque lá no laboratório da infância, aquilo ali foi sendo forjado e aumentando o que a pessoa já tinha isso. Né? Aí afora um contexto social que a gente viveu, né, de um tempo, em que as emoções, assim, as pessoas eram sempre
para sobreviver, aí mentir, ocultar, disfarçar. Então, a gente ainda hoje vive uma sociedade que as máscaras ainda são bem usadas, né? Você não podia ser quem você é. Você né? Você tem que fingir ser alguma coisa para seguir vivendo. Conseguir sobreviver, né? Até porque a gente precisa lembrar que e aí, por exemplo, se a gente for pegar fatos históricos, a gente vai lembrar que muitos casamentos, para dar um exemplo bem claro, muitos casamentos eram arranjados, as pessoas não casavam com a outra porque se amavam, elas casavam por arranjos familiares. E algumas vezes arranjos financeiros. Então, muitas vezes a mulher tinha que fazer de conta que estava gostando, o cara tinha que fazer de conta que estava concordando. Então, essa questão de você negar seus sentimentos, de você falsear aquilo que você está sentindo, é uma coisa que vem de muito longe. E a gente precisa lembrar que a psicologia, ela é uma ciência recente, ela não é uma coisa tão antiga assim. Então, a partir do momento em que essa ciência, né, do emocional, eu vou usar a ciência do espírito, ela avança, a gente vai começando a perceber que a gente precisa mergulhar dentro de si. E isso que Dena trouxe, isso é muito sério, porque, inclusive, nesse capítulo tem uma frase engraçada. Eu tinha essa frase na mente, eu não me lembrava que era deste capítulo. Eu uso ela, inclusive, em várias palestras que eu dou, que é quando a irmã se diz assim, a gente nunca foi educado para ser responsável, e sim para ser vítima. Culpado. Nós não somos responsáveis. Nós não fomos educados para ser responsável pelo que a gente sente. Nós fomos educados para sermos ou coitadinhos ou culpados. Porque o culpado, de uma certa forma, ele fica no coitadismo, ele fica no vitimismo, que é um dos problemas que vem da pessoa que tem e fica na culpa. Então, o vitimismo é uma dessas formas que não deixa de ser uma forma de orgulho. É uma forma de você negar a sua responsabilidade. Defesa, né? É uma forma de autodefesa que todos nós já usamos, ou usamos em algum momento da nossa vida, ou a gente ainda usa em algum momento da nossa vida, quando a gente não dá conta de assumir a responsabilidade por aquilo que está acontecendo. Mas eu acho que é muito importante que a gente, esse capítulo da Hermance, ela nos chama muito a essa questão da responsabilidade, que não é a responsabilidade, e aqui vamos trazer para o nosso pagode, né, para o nosso cerquinho, que é a responsabilidade, por exemplo, com o trabalho espírita. Porque a gente, quando fala assim, ser responsável, a gente pensa, não, eu tenho que ser uma pessoa cumpridora dos meus deveres. Então, eu boto comida na minha casa, eu pago as minhas contas, pago as minhas contas, eu frequento a reunião mediúnica, eu assisto às palestras, eu não falto um dia de trabalho no centro. Ok. E quando o emocional bagunça? Quando rola aquela discussão? Quando você diz aquele desaforo? Que de quem é a responsabilidade? É sua ou é do outro? Sim. Né? O que é esse trabalho que eu estou lá todo domingo no centro, que eu estou lá assistindo a palestra? O que é que essa palestra está me fazendo mudar? Devagarinho, aquela gotinha no bico do beija-flor, todos os dias. Ou eu não estou mudando nada, mas estou, como Dena bem colocou agora há pouco, estou criando a máscara, né? Uso a máscara do responsável. Olha a máscara do responsável. Não, eu sou uma pessoa responsável, eu sou espírita, eu sou religiosa, eu sou palestrante, eu sou médium, eu sou isso, aquilo outro. E o que é que isso está trazendo aí de modificação? Real. Exatamente. O que, né? Que isso que é importante, né? Que é que como isso lhe modifica? Porque eu acho que é um grande desafio para todos nós, diante de tudo que Dena, inclusive, já colocou aqui. É muito difícil para nós a gente assumir a responsabilidade. E aí eu estou falando da nossa própria vida.
A gente sempre, veja, o ser humano, ele sempre tem a mania de terceirizar a responsabilidade. Ah, fulano, vamos almoçar amanhã? Ah, se Deus quiser, a gente vai. Não é Deus que tem que querer, quem vai almoçar é você, então quem tem que querer almoçar é você. Tu vai para o centro, se Deus quiser, eu vou estar lá. Deus sempre quer, meu amor, que você esteja trabalhando para Jesus. Agora, você quer, você está compromissado. Então, a gente tem essa mania de estar sempre terceirizando a responsabilidade. Aí eu me irritei porque fulano fez isso, porque cicrana fez aquilo. Eu não me irritei porque eu não tenho inteligência emocional para aquela situação. De aceitar que fulano é diferente de mim e tem uma opinião diferente da minha. Exatamente. Então, e é muito interessante porque a história da humanidade é dessa terceirização. A gente sempre pediu para os deuses, para que a gente tivesse uma boa colheita. Os deuses para que a gente tivesse fertilidade. Depois a gente passou a pedir para os santos. Uhum. São José que me ajude a conseguir emprego, que Nossa Senhora do Carmo me ajude a ter saúde, e eu sou hipertensa e fico comendo aquela carne de charque bem salgada, com aquela gordurazinha, mas Nossa Senhora do Carmo que me ajude a ter... Isso ainda está sendo bom, e pior, e que a gente faz, viu? É quando a gente diz assim, Xanda, reza por mim, eu estou pedindo para você rezar. Tu vai para o centro hoje, pede lá para os espíritos para me ajudar. Entendeu? Como se então, as a gente é muito infantil em algumas coisas, né? Nós somos esses seres. Somos infantis. E uma das coisas assim, bem, bem sérias, que a gente sabe onde se pisa muito a bola nas nossas vidas, é na área afetiva, no campo dos sentimentos. E seja com um amigo, seja com os parceiros afetivos, né, mesmo, com os filhos. Então, assim, a responsabilidade afetiva, né, que as pessoas muitas vezes não têm, muitas mesmo. E hoje, mais do que nunca, nesse tipo de relacionamentos líquidos, né, que tem surgido e sempre ocorreram. As pessoas fingem, né, que gostam de uma pessoa, fingem que quer alguma coisa mais séria com a fulana, a outra vai, embarca nesse sentimento, e a outra vai e tira o corpo, não é? Essa questão da responsabilidade afetiva. Outro momento mesmo, eu falei para uma determinada pessoa, disse, olha, a gente não é anjo de uma hora para outra, a gente não se melhora de uma hora para outra, a gente tem que ser verdadeiro com a gente. Não, hoje eu sou uma pessoa que eu não consigo estar só com fulano, com uma única pessoa. Eu sou uma pessoa ainda muito instável para essa situação. Então, abra o jogo com que você está se relacionando. Não é feio. Isso é responsabilidade. A outra pessoa, se quiser se relacionar com você, vai saber em que terreno está pisando. Isso aí. Ela é que decide, né? Ela dentro que da vai verdade da relação. Daquela pessoa. Então, assim, isso se chama responsabilidade. E aí, a partir do momento que você vir que esse seu comportamento não está sendo bom para você e está trazendo muitos outros, é quando você vai a mudar isso. Mas você tem que ser verdadeiro. Você, de uma hora para outra, você não é a perfeição. Né? Então, comece, pelo menos, sendo responsável pelas suas atitudes, para que você não crie expectativa em qualquer pessoa. Então, isso é importante, para que não venham arrependimentos, para que depois não venham culpas, remorsos, né? E a grande dificuldade de se reerguer de tudo isso. Exato. A gente falou muito de sentimentos, de emocional. E como é que a gente faz para educar, né? Para a gente aprender a lidar e a reconhecer os nossos sentimentos, as nossas emoções. Como é que se aprende isso? Tem um manual aí em algum lugar? Veja bem, quanto tempo a gente tem para discorrer sobre esse assunto? Temos alguns minutos. Tudo bem. Ju, isso é um processo contínuo. É importante que a gente lembre que qual é o objetivo da gente estar
novamente num corpo de carne e num plano de carne. O objetivo é de aprendizado. A gente retorna para cá com o objetivo de aprender a viver melhor, a ser pessoas melhores. A gente se educar enquanto pessoas para tudo aquilo que está dentro, condizente com aquilo que a gente chama da lei do amor. Então, tudo que estiver fora dessa lei é o que nos causa problemas. Tudo que estiver dentro da lei de amor é o que vai nos colocar no caminho correto. É o que vai nos trazer saúde, é o que vai nos trazer paz, é o que vai nos trazer alegria, é o que vai nos trazer comunhão e por aí vai. Então, isso é um processo que nós precisamos startar dentro de nós e que é muito difícil. Eu me lembro que a gente conversou da última vez, eu dei o exemplo, por exemplo, da cebola. Nós somos uma grande cebola. Né? A gente vai tirando cada uma daquelas partes da cebola, a gente vai tirando cada uma daquelas casquinhas, para a gente ir descobrindo o que está ali no centro, o que está ali no cerne. Aquele cerne somos nós. Só que tem tanta coisa cobrindo isso, que a gente não olha para dentro. Vocês estavam falando dessa questão, Dena estava citando muito essa questão de gerações, e olha, gente, quando alguém pergunta assim, eu gosto muito dessa história, um sábio chinês chegou num grupo assim de discípulos e começou a perguntar, quem é você? Aí um disse, eu sou o Xing Ling. Isso não é você, isso é seu nome. Aí perguntou para o outro, quem é você? Eu sou estudante. Isso não é você. Aí saiu perguntando e ele já estava irritado, porque ninguém acertava a pergunta. E aí, no último, um último lá no finzinho já estava assim, morrendo de medo, todo encolhido. Meu Deus, me ferrei. E ele, quem é você? Aí ele, não sei. Aí o mestre abriu um sorriso. Ele não sabia quem era. Por quê? Porque a gente transfere essa questão de quem somos para rótulos e papéis que a gente ocupa durante a vida, mas isso não somos nós. O que a gente é o que a gente sente. São as emoções e os sentimentos que estão trafegando aqui. Nesse capítulo, a irmã se deixa bem claro algo que a gente começou a conversar antes, a gente começou a namorar com isso, que é a questão do quanto a gente sente culpa por não ser perfeito, do quanto a gente sente culpa porque a gente não consegue ser bom como a gente gostaria, e de como essa culpa faz com que a gente se mascare dentro do orgulho. A gente usa uma máscara, como diz Jung, e aí pode ser a máscara do perfeitinho, pode ser a máscara daquele que é o religioso devoto, a máscara do certinho. Carnaval, vixe, isso é coisa do demônio. Forró, dessa forró, Deus me livre. Deus me livre. Então a gente começa a vestir essas máscaras, quando lá no fundo tem uma insatisfação, uma angústia. A gente está trabalhando, a gente está dentro da mediúnica, a gente está ali se dedicando, e lá dentro a gente fica com aquele aperto no peito, aquela angústia, uma coisa aquele ruim. Descontentamento, né? Um descontentamento, que vai se transformando num descontentamento, que pode nos levar a um azedume. E a gente não sabe o que é que está acontecendo. E muitas vezes é isso. Né? A gente está vivendo essa responsabilidade de fachada, mas a gente não adentrou no ambiente dos sentimentos. E quando a gente não entra nesse ambiente dos sentimentos, quando a gente não escuta o que é que meu eu está querendo, o que é que meu eu está pedindo, o que é que meu eu verdadeiro quer. E o que é muito difícil, gente, é muito difícil você assumir suas coisas. Você se vê carente, você se vê uma pessoa dependente, controladora, invejosa. É muito ruim, é muito difícil. Sim. Mas enquanto a gente não assumir, enquanto a gente não assume as nossas sombras, a gente não consegue construir a nossa luz. Uma luz firme, uma luz que se mantém aquela fé em cima da rocha. Só acontece quando a gente olha para as sombras. Exatamente. Olha, assume, acolhe,
acolhe, porque a gente tem que usar de auto-perdão. Né? A gente tem que usar de auto-perdão, porque a culpa nasce porque a gente não aceita. Então, a partir do momento em que eu aceitar o que eu sou, a culpa ela se esvai, porque vem a consciência. Bom, eu sou assim. E agora? O que é que eu vou fazer com isso? Eu vou agora começar a ver por onde eu posso fazer diferente. É aí que nasce a questão da reparação, né? Da gente se tornar responsável. Ah, você é controladora. Infelizmente, eu sou. Ainda sou. Desculpa. Né? De fato, estou errando, estou repetindo isso, mas eu vou olhar mais para isso, vou descobrir por que eu sou controladora. E até mesmo você buscar ajuda, né? Aí entra a psicologia. Você não consegue fazer isso sozinho, não, Dana. Tem perigo. Não tem essa. Olha, eu gosto muito. Quem foi que. Eu acho que. Não me lembro se foi no Petro. Que é isso aí? Dana aí tá com pagode aí? Oi, menina, eu tô querendo desligar esse negócio, não tô conseguindo. Eita, tem um pagode. Mas essa Meu coisa Deus. De você. Mostra pelo menos pra gente, né? Pelo menos fica sabendo que era. Essa coisa do. Acontece. Eu acho que é uma palestra do Petro que ele diz o seguinte: que a pessoa que diz que faz o trabalho de é ele mesmo, de autoconhecimento sozinha, ela é uma iludida e uma equivocada. Você não consegue fazer um trabalho de autoconhecimento sério sozinho, porque você precisa do outro. Exato. Porque como é que você vai assim, se conhecer se você não tem contato com o outro e ali nessa interação com o outro é que você vai ver suas reações, vai ver a reação do outro, vai seus sentimentos vão vir à tona, né? Suas emoções vão vir à tona, e aí é que você vai poder identificar sozinho lá, né? Num berço esplêndido, né? Sem ter esse contato, você não vai aprender. É muito orgulho, e é muita arrogância, né, das pessoas que dizem que não precisam, muitas vezes, de um psicólogo. Não, eu me resolvo sozinho. Gente, isso é orgulho. Isso é orgulho. Né? Isso é medo de descobrir a sua própria fragilidade. Isso é medo. Então, não existe como a gente fazer trabalho de autoconhecimento sozinho. A gente precisa de ajuda. E a ajuda vem de um profissional capacitado para isso. Na convivência com o outro. Não tem. Quem abrir a boca para dizer, eu não preciso de terapeuta, eu me resolvo, eu me conheço, desculpa. Está iludido, fascinado, está com tudo. Se for médio, joga na sala de desobsessão, amarra ele, que o bicho está pegando. O bicho está pegando. É porque você se conhecer e identificar e nomear suas emoções é complicado, gente. A gente não sabe nem que nome dar às emoções. A gente é analfabeto emocional. Né? Isso é analfabetismo emocional. E demora. E justamente por causa desse analfabetismo, a gente demora muito a entender. Porque é uma coisa que é tão interessante, às vezes você leva uma situação, um exemplo. Você leva um fato que aconteceu com você, você leva para a terapia. Aí você fala daquele fato ali e você acha que resolveu. Pode esperar. Você viu assim, a pontinha do iceberg. Vai passar 1 ano, às vezes vai passar 2 anos, e daqui a pouco aquele fato volta de novo. Quando você vê, você está de novo preso naquele mesmo fato. Por quê? Porque você não acessou a parte importante. Qual foi o sentimento que eclodiu naquele fato? E a gente tem um mecanismo, gente, que é um mecanismo de defesa. O cérebro humano, a criança, isso nasce na criança, a criança, para ela poder crescer, a criança, ela esconde muitas dores, há uma parte do nosso cérebro que esconde essas coisas, mas essas coisas não se diluem. Então, à medida que a gente cresce, quando a gente se depara com uma determinada situação que seja similar àquela situação da infância, o que é que acontece? A gavetinha que estava com aquele arquivo, ela abre. E aquele sentimento lá atrás, ele retorna. Então, é por isso que você tem muito adulto, por exemplo, que não consegue falar em público.
Você tem gente que não consegue se posicionar numa reunião. Por quê? Porque quando era criança lá atrás, passou uma situação de vexame no colégio, tinha um pai e uma mãe que dizia que era burro, cale a boca, não fale na frente de adulto. Como é que uma pessoa dessa vai ser um profissional assertivo? Sem uma terapia. São as violências, Não vai. né? São violências. Então, essa questão da autorresponsabilidade, ela passa principalmente pela autorresponsabilidade emocional. A gente tem que entender que os nossos sentimentos são nossos. As situações externas são gatilhos, mas o sentimento é meu. A raiva é minha, sei lá, a inveja é minha, tudo é meu. Faz parte do que eu sou enquanto ser. Então, aceitar isso, passar a ter uma relação mais harmoniosa com isso e ter a coragem de reconhecer isso é o caminho para que a gente se livre da culpa e para que a gente se torne pessoas mais responsáveis. Olha, se a gente conseguir cada um de nós conseguir fazer isso, a gente vai ter uma outra sociedade, viu? É verdade. Tem um ditadozinho que diz assim, né? Quando não se aprende pelo amor, aprende pela dor, né? A dor, então, é um fator de impulsão para que você vá buscar esse aprendizado, né? Como eu tinha falado no início, como é que se faz isso para aprender? Começa nos ensinamentos da infância, por exemplo, a você admitir que você está com raiva. Certo, você está com raiva. Agora, o que você vai fazer com essa raiva em relação ao seu coleguinha, né? Ao seu irmão ali, no período da infância, é que é outra história. Não é para você negar e fingir e ir lá e criar um clima de hipocrisia, que às vezes a gente encontra, né? Você tem a raiva do outro e aí está rindo para ele, assim, né? Então, assim, a gente, mais outras máscaras. Então, eu acho que tudo começa também na infância, hoje, quando as pessoas têm essa capacidade. Mas quando já está assim, tudo adulto como a gente, que passou por todos os drones, né? Da chinela, dos castigos, puxões de orelha, aquela educação bem básica, a gente tem realmente muitas vezes ou buscar uma ajuda quando a coisa é muito séria, né? Que são fatores repetitivos, às vezes você sai de relacionamentos, entra em outros repetindo e esperando que seja diferente, mas você está repetindo comportamentos, situações. Ou então, quando é mais levinho, a gente buscar o ombro amigo, né? E de uma pessoa que gosta muito da gente, de forma sincera, e a pessoa dizer para a gente, e a gente está com o coração aberto para receber essa informação também, né? Então, assim, a vida é um aprendizado contínuo. Hoje a gente aprende, está aqui hoje escutando, lendo, né? E aprendendo. E não é, cada vez que se lê e se coloca à disposição para uma discussão dessa como a gente está aqui, a gente também está aprendendo, né? Porque sem dúvida. É contínuo, a gente tem muitas coisas a desenvolver na gente, muitas virtudes a conquistar. Hoje a gente está saindo de uma infância espiritual para entrar nessa adolescência, que é pelo menos você descobrir quem é você. E depois você saber o que você vai fazer com você quando você descobre isso, né? Olha, isso é tão sério ainda que a gente é ensinado para a gente guerrear, para a ser belicoso. A gente não é educado para ser responsável pelos seus atos, a gente não é educado a paz, não é? A paz. Você vê que até as musiquinhas infantis, né, lá da época da gente, era Atirei o Pau no Gato, né? Tudo assim, coisa assim, bem light, né? Muito! E isso a gente brinca e ri, mas isso vai criando uma cultura mesmo de agressão que a gente vê hoje, né? Como a gente está vendo tantas guerras, né? Tudo isso por conta das pessoas ainda, no fundo é isso, a gente não aprendeu a conviver uns com os outros de forma pacífica, respeitosa, sabendo o seu limite, o limite do outro também. Então, a gente quer estar sempre assim, sendo o suprassumo, sendo o melhor, destruindo. Então,
é uma coisa bem difícil e a gente precisa, urgente, ser responsável por nossos atos. E, a partir do momento que você percebe seus enganos, se arrepender, você ter o sentimento de culpa, tem o seu valor, e agir depois, para consertar, não ficar chorando leite derramado, não vai adiantar mais nada, né? Vá lá de novo alimentar a vaquinha para tirar o leite de novo. Exato. É Meninas, a gente falou muito essa questão de nominar as emoções, os sentimentos, questão da infância, né, para a gente começar a dar nomes ao que a gente sente. E eu lembrei de um livro que eu comprei para minha filhada, que é bem interessante, que é esse aqui, eu não sei se vocês conseguem ver. Não, é melhor tu dizer o nome dele. O nome é Emocionário. Diga o que você sente. Que bonitinho. É o livro da editora Sextante, né? E é um livro infantil e vai nomeando as emoções, vai contando historinhas e dizendo o que cada emoção é ali, né? O que é a raiva, como é que a raiva se mostra ali, e vai mostrando várias inveja, fala do amor. Então, eu achei bem interessante, não vai dar para ver. Ai, tu coloca lá para mim depois esse nome direitinho aí que eu quero dar de presente pro meu sobrinho. Pronto. E é ótimo, Dena. E assim, confesso que às vezes eu paro ali, vou olhar e eu disse, rapaz, então isso que eu sentia tem esse nome. Juliana, compra um para tu logo e dá o livro de Helena, faz favor. Olha, porque a gente não aprendeu isso. Eu também não li esse livro, mas é um livro infantil e que o nome é bem sugestivo. Depois vou comprar, para eu dar uma lidinha para depois dar para o meu sobrinho. O Menino que Tinha Medo de Errar. Então, é outra coisa também, o erro. A gente sempre é punido pelo erro quando a gente precisa compreender que o erro é um aprendizado. Sim. Também. Né? E que ele deixa de ser danoso quando ele está nessa questão do aprendizado. Quando não é feito de forma proposital, de uma forma destrutiva. Mas só erra, inclusive em trabalho, né? Quem faz alguma coisa. Exato. Aí tem tanta gente que com esse tipo de educação... acertar, né? Então, toda essa educação do erro, da culpa, da punição, tudo isso foi construindo esse ser humano que hoje a gente ainda é. Então, eu, com medo de errar, transfiro a culpa, depois eu me arrependo porque o outro foi punido no meu lugar, e assim vai essa confusão todinha. E hoje... Eu só tenho uma coisa a dizer, antes de Alexandra concluir. Minha gente, eu já disse a vocês, botem nos comentários que quer mais tempo de programa, porque a gente está perto de encerrar. Já era para ter encerrado. E a gente está aqui conversando. Deixa a Xanda falar e a gente já encerra. Tá bom? Só para fechar com a informação que ela é muito importante. Hoje existe um estudo chamado de comunicação não violenta, que ela foi criada pelo Marshall Rosenberg. E uma das comunicações que é considerada a comunicação tóxica, a comunicação que inibe a compaixão, já que a comunicação não violenta ela se baseia na compaixão, uma das comunicações tóxicas é justamente negação da responsabilidade. Quando eu não assumo a minha responsabilidade, eu estou eu estou realizando uma comunicação, eu estou realizando uma violência contra a mim e contra principalmente a outra pessoa. Então, deixo só essa dica para a gente começar a pensar nisso. Minha gente, passou muito rápido, tá vendo? Eu acho que vocês estão vendo isso. Então, bota aí, né, no chat e diz, olha, aumenta o programa, faz mais alguns minutos. Hoje foi bem legal, né? Foi uma conversa muito boa, a gente interagiu bastante. E agradecemos muito a presença de vocês aqui nesse sábado de manhã, né, estudando com a gente, conversando com a gente. E peço a vocês, né, que deem aí um like, se inscrevam no canal, que vá lá no nosso Instagram e no Facebook, né? GESP 2008, que lá tem várias informações sobre a nossa casa. E convido vocês também a estarem na nossa palestra presencial
todos os domingos, a partir das 5 horas da tarde. Alexandra, muito obrigada por você estar conosco hoje. Eu que agradeço, gente. Foi ótimo aqui participar. Eu que fico só nos bastidores. Foi muito bom estar com vocês aqui hoje. Beijo. Dena, muito bom ter você. Sempre é muito bom conversar com você. Muito obrigada por estar conosco hoje. Eu que agradeço o convite aí da gente estar aqui junto, conversando, e desejo um bom final de semana aí para todo mundo, e que sejam felizes, e que a gente amadureça, mas amadurecer com alegria, né? Não é aquele amadurecer sisudo. Então, ó, tchau, tchau. Aí não é amadurecer, aí é azedar. É. Tá certo. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.